Senhor. E Paulo começou a falar que destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu o poder e a terra deles. Depois disso, quase 400 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Tudo isso, igreja, apóstolo Paulo pregando. E quando esse foi retirado, levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E da descendência deles, conforme a palavra, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Amém, igreja? Então, você vê que até para ter, quando está vindo o Salvador, teve uma sequência de geração que teve que se passar até vir Jesus. Mas todas essas gerações, o povo de Deus passou perseguição, mas todos foram vitoriosos em nome do Senhor. Por isso, igreja, que nós, não importa o que nós estamos passando hoje, não importa, igreja, como é que está a situação dentro da nossa casa, nós temos uma promessa de Deus. Nós somos escolhidos por Deus por um legado, por um chamado, e o Senhor, Ele conta com a minha e com a tua vida para concluir essa grandiosa obra. Então não vamos deixar com que qualquer situação, não vamos deixar com que qualquer tempestade ou dificuldade venha nos tirar da presença de Deus. Quando se levantar um filho do adversário para nos impedir, nós temos a autoridade de Deus em nossa vida. Nós podemos fixar os olhos para estar repreendido em nome de Jesus todo mal sobre a minha casa, sobre a minha família, porque eu fui escolhido para fazer a vontade do meu rei. Pegar um exemplo aqui, a nossa missionária do Carmo, cheguei na casa dela, estava enferma, mas ela falou: eu estou indo para a igreja com dor, mas vou buscar a minha cura. Ou seja, não foi a dor que impediu de alistar na presença de Deus, mas ela tem a convicção de que na presença de Deus ela pode sair daqui curada. Então é isso, igreja, que nós temos que ter em nosso coração. É isso, igreja, que nós temos que ter a certeza da nossa vida, que tudo aquilo que nós pedimos para Deus, nós vamos concluir, nós vamos alcançar, desde que isso seja de agrado do Senhor. Não vai ser uma luta qualquer, igreja, que vai nos tirar da presença de Deus. O adversário das nossas almas, ele sempre vai apontar uma luta para te tirar da presença de Deus. Como não foi diferente na minha vida. Todo mundo sabe que meu filho Jonathan está na presença do Senhor. E uma certa feita eu estava em casa orando, e me veio na mente: se você não conseguir nem segurar o seu filho na presença de Deus, como é que você vai segurar um povo? Igreja, naquela mesma hora eu ali ajoelhado, repreendi esse pensamento do mal. Falei: apartai-vos de mim, pensamento maligno, porque Deus me escolheu para uma grandiosa obra. Enquanto eu estou aqui com os irmãos, Deus está cuidando do meu filho lá onde ele está. Não vai ser, igreja, qualquer coisa que vai nos tirar da presença de Deus, não. Porque na minha vida, na minha família, existe uma promessa de Deus. E essa promessa ela vai ser cumprida em nome de Jesus. E muitas vezes o inimigo vai sempre apontar a igreja. Principalmente quando o que nós fazemos errado lá atrás, o que nós fazemos errado quando estamos no mundo, o inimigo sempre vai tentar nos apontar. Mas só que se você não tem mais parte nisso, aquietai no coração, porque Deus conhece a transformação que teve na minha e na tua vida. Não vai ser, igreja, qualquer levante no adversário, não. E Deus diz que todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas são lançadas no rio de esquecimento quando nós estamos na presença do Senhor. Então, se a gente fazer alguma coisa errada e hoje não fazemos mais, não se preocupe, porque Deus sabe o nosso dia a dia. Agora, se a gente faz ainda alguma coisa errada, temos que colocar na nossa vida, analisar o nosso dia a dia, analisar o nosso comportamento, colocar tudo diante do Senhor, colocar tudo no altar de Deus e ter a convicção de que disso nós não participamos mais. É como eu sempre falo, igreja, no culto de Santa Ceia. Muitas vezes nós viemos pedir perdão, sim, por algo que aconteceu aquele mês. Só que se existe uma repetição de pedido de perdão na Santa Ceia,
Primeiro, igreja, nós temos que tirar isso da nossa vida. Porque não adianta eu vir pedir perdão aqui esse mês para participar da ceia e o mês que vem vir pedir perdão pela mesma coisa. E a partir do momento que eu pedir perdão, eu tenho que ter a convicção de que isso eu não vou mais deixar participar da minha vida. E uma certa feita, acho que não aconteceu aqui na igreja, lá em São Paulo, tinha um jovem, eu cheguei a perguntar para ele se todo pedido de perdão era pela mesma coisa. Ele só abaixou a cabeça e a igreja não respondeu nada. E depois nós vimos o resultado que aconteceu, não somente com ele, mas com a noiva dele. Por isso, igreja, brincar com Deus é uma coisa que ninguém consegue fazer. Enganar a Deus é uma coisa que ninguém vai conseguir fazer. O adversário da nossa alma tentou enganar a Deus, mas a Deus ninguém engana. Então, igreja, nós podemos enganar a nós mesmos, podemos enganar o pastor, podemos enganar nossa esposa, podemos enganar, você pode enganar o seu esposo, pode enganar os seus filhos, mas a Deus ninguém consegue enganar. E o homem de Deus, quando está na presença do Senhor, também ele é difícil ser enganado. Viu, igreja? Lembra dos 2 homens de Deus? Quando veio aquela menina com espírito de adivinhação, grandes homens de Deus, ou seja, tentando enganar os escolhidos do Senhor. Tem que eu consiga, pastor Johnny, enganar os escolhidos de Deus? Se estiver na presença de Deus, igreja, Deus não deixa ser enganado. Deus vai usar alguém para falar, Deus vai mostrar em sonho, de uma forma ou de outra. Deus vai revelar, falar igual no Belinhos, o oculto e o profundo na vida de quem tenta enganar o nome do Senhor. Mas para isso, o homem de Deus tem que estar na presença de Deus. Quando eu falo homem, igreja, é o ser genérico, o homem ou a mulher. Tem que estar na presença de Deus. Tem que estar ali, alicerçado na rocha, olho firme no alvo, que é a salvação da nossa alma. Olho firme em Jesus Cristo. Aí esse sim não será enganado facilmente. Agora aquele que se engana a si próprio, até uma criança vai enrolar ele. Até uma criança vai o enganar, porque não tem uma firmeza em Deus na sua vida. Por isso, igreja, quando os homens de Deus que nos antecederam passaram por luta sim, passaram por dificuldades sim, mas em todas elas o Senhor deu vitória, porque esses homens se preparavam antes. Esses homens, eles tinham uma comunhão com Deus que hoje muitos de nós não temos. Muitos grandes pastores de renome não têm tanta comunhão com Deus. Por isso que as igrejas hoje, infelizmente, não tem mais cura. Infelizmente se levanta escândalo dentro da igreja de Deus, nos grandes homens de Deus, porque a igreja, muitos perderam o temor a Deus. Porque Deus não é para a gente ter medo, Deus é para nós ter respeito por Ele. Mas só que muitos não têm mais esse respeito, não têm mais esse temor, vivem uma vida de qualquer jeito, depois vem, sobe no púlpito, prega, faz um estudo bom, prega, faz um movimento, e depois volta para o pecado novamente. E a igreja só vai recebendo aquilo, mas a igreja é abençoada por Deus, porque Deus ele se responsabiliza pela tua palavra e não por quem está transmitindo. Mas a partir do momento que eu sei que o homem de Deus está fora da posição de Deus, que o homem que está na frente do trabalho está vivendo uma vida de pecado, uma vida errônea, e depois vem pregar a palavra do Senhor, e eu sei disso, aí eu já sou co-participante do erro dele. Por isso que nós temos, se tiver alguma coisa errada na minha vida, na vida do pastor Rodinei, os irmãos têm toda a liberdade, igreja, de chamar para conversar, pastor, está acontecendo isso, aquilo. Eu da minha parte, eu creio que o pastor Rodinei também, se tiver realmente acontecendo, nós vamos
E nós somos muitos responsáveis por isso, de falar tá ou não tá. Sabe que igreja? Depois quem vai dar conta do povo somos nós. E se a gente ensinar o povo errado, se a gente fizer o errado lá fora e depois vir aqui, porque igreja, Deus não deixa nenhum pecado enrustido. Deus, ele revela tudo que está acontecendo no meio do seu povo. E muitas vezes existem lugares que Deus revela para alguém e o povo cruza os braços e não quer falar. E depois quem vai pagar preço é o povo. Não adianta, eu trabalho a 36 quilômetros daqui, então se eu fizer alguma coisa errada lá, a igreja não vai saber, mas Deus sabe. Pastor Odinei trabalha viajando, não é isso, pastor? Se fizer alguma coisa errada, a igreja não vai saber, mas Deus sabe. Só que para essa igreja tem que ter convicção também do que está falando, convicção do que está acontecendo, porque muitas vezes também é muito levantado muito falso testemunho. Uma certa feita o pastor estava pregando numa cidade e entrou uma jovem com uma criança no colo. Essa jovem entrou, atravessou a igreja inteira, pegou essa criança e falou, colocou no altar e falou, assuma seu filho. E o pastor pregando a palavra de Deus. E o pastor naquilo ele parou. E a igreja começou a olhar para ele, começou a murmurar, a mulher deixou a criança e foi embora. Chegou até o ouvido do pastor setorial. O pastor fulano está disciplinado, porque teve um filho fora do casamento. E aí o pastor foi orar, porque ele tinha convicção que aquilo era mentira. Só que nessa igreja passou mais de 10 anos. E uma certa feita essa jovem, ele ficou com a criança, igreja, ele criou a menina. E uma certa feita, depois de 10 anos, chegou uma jovem na igreja, só que ele não saiu da igreja. Ele continuou lá, porque Deus falou no coração dele, aonde você foi humilhado, você vai ser exaltado. E ele continuou naquela igreja. Depois de 10 anos, entra uma mulher dentro da igreja, e o pastor sentado lá no canto, e a filhinha que não era dele, do lado dele. E essa mulher, no final do culto, ela pega uma oportunidade, e ela olha para o pastor e conheceu ele, e falou, eu quero consertar o erro que eu fiz há um tempo atrás. E ela falou assim, há 10 anos atrás, eu engravidei da minha filha que está ali. Só que eu engravidei de um homem que sumiu. E eu não vi ninguém na cidade responsável para cuidar da minha filha. E eu trouxe, coloquei na vida desse pastor. Só que eu causei um transtorno muito sério na vida dele. E durante esses 10 anos eu não tive paz. E hoje eu estou vindo aqui para consertar o erro que eu fiz. Porque esse homem não tem nada a ver com a minha filha. E naquela igreja todo mundo já olhou para o pastor. E o que aconteceu? Ele foi caluniado. Ele foi acusado de algo que não fez. Mas não abriu a boca. Apenas orou e entregou na mão do Senhor. Ele resgatou o cargo dele de volta. Deus restituiu tudo o que ele tinha perdido. E a filha ele continuou criando. Porque ele pegou amor no coração daquela criança. Veja, olha o que é uma palavra mal lançada. Tanto é que os judeus, por que os judeus não creem que Jesus Cristo ressuscitou? Porque quando Jesus ressuscitou, aqueles 2 soldados que estavam de guarda na porta do sepulcro de Jesus, eles foram pagos para falar que o povo tinha roubado o corpo de Jesus. E essa mentira se percorreu até o dia de hoje, porque até hoje os judeus não creem que Jesus ressuscitou. Ou seja, uma mentira que mais de 2.000 anos ainda percorre, por causa que o governador naquela época, o que era rei, não me lembro, Herodes pagou para o soldado para falar que o povo tinha roubado o corpo de Jesus. E até hoje os judeus não creem que Jesus ressuscitou por causa dessa mentira. Está vendo, igreja, o poder que tem a mentira?
o poder que faz a falta da verdade, porque um povo escolhido por Deus o negou e ainda criaram uma mentira que até hoje eles creem nessa mentira. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para que era o seu e os seus o rejeitaram. Mas nós não, nós cremos que Jesus ressuscitou e temos certeza que nós, como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também naquele grandioso dia, porque é uma promessa de Deus, igreja. Aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou, também um dia ressuscitará para subir para a celestial mansão. E há quem não vai conhecer a morte, porque vai ter uma época que a igreja vai ser arrebatada, e nós podemos ser essa geração do arrebatamento. Nós podemos ser um povo que não vamos conhecer a morte, porque se Jesus voltar hoje, nós não vamos conhecer a morte, nós vamos subir para o céu em glória junto com o Senhor. Mas para isso, igreja, eu tenho que ter minha vida alicerçada no altar do Senhor. Para isso eu tenho que viver conforme a palavra de Deus. É fácil, pastor? Não é fácil, igreja, mas nós vamos conseguir. Sabe por quê? O próprio Jesus disse: neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo, e nós também vamos vencer. Para isso eu tenho que querer, para isso eu tenho que ter uma finalidade, tenho que ter um objetivo na minha vida. Quando nós queremos ser, minha esposa agora está estudando para ser enfermeira, então ela tem que acordar todo dia mais cedo para ir para a escola. Por quê? Porque ela tem esse objetivo na vida dela. E isso é um objetivo simples, igreja, que um dia vai se cessar. E o objetivo nosso de servir a Deus nunca vai se acabar. Ou seja, nós vamos estar diante dele para toda a eternidade. E por que eu não me preparo para estar diante da presença de Deus? Por que eu não me revisto do poder de Deus? Porque um homem revestido do poder de Deus, até mesmo no seu trabalho ele é respeitado, no ônibus ele é respeitado, onde ele estiver ele é respeitado, porque ele é cheio do poder do Senhor. Mas agora, se eu só levo só o nome e não sou cheio de nada vai adiantar para a minha vida. Por isso, igreja, vamos buscar mais a Deus. A Bíblia diz: invocai-o enquanto está perto. Mas essa invocação tem que ser de coração. Não é somente na hora que eu estiver passando uma necessidade e eu ir buscar a Deus, não. Não é somente na hora da angústia, na hora do desespero, eu ir buscar a Deus, não. É invocar enquanto Ele está perto. É invocar em todos os momentos da nossa vida. É invocar em todos os dias. Acordo de manhã: Senhor, entregue meu dia em tuas mãos. Me revista do teu poder, me revista da tua glória, me dê graça, me dê sabedoria, e esteja comigo, porque eu preciso do Senhor na minha vida. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias que você sair para trabalhar, levantar, convide Jesus para ir contigo. Leve Ele contigo. E onde Ele não pode entrar, você também não pode entrar. Então não deixe os seus pés ir aonde Jesus não pode ir. Tem um hino que diz que meus pés somente vão aonde os santos possam ir. Esse louvor, ele nos ensina algo diante da presença de Deus. Que meus lábios, Jeová, fale só do teu amor. Que nossos lábios têm falado. Que você tem deixado a sua boca pronunciar. Será se somente coisas de Deus? Ou será se a nossa boca tem produzido algo que não agrada o coração do Senhor? Porque muitas vezes, igreja, pecamos muito por palavras, pecamos muito por pensamento, e muitas vezes deixamos a desejar, porque a nossa boca fala demais. O Senhor, Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca, para nós saber ouvir mais e falar menos. Porque muitas vezes falamos demais, agimos na hora errada, agimos sem a direção de Deus, agimos sem orar, sem buscar a direção do Espírito Santo de Deus. E aí, quando vamos ver, já fizemos uma grande besteira. Lembrando, a igreja, que nós somos servos do Senhor. E servos de Deus não agem com a sua própria vontade.
Servos de Deus, ele age orientado pelo Espírito Santo de Deus. Mas essa orientação eu tenho que buscar. Essa orientação eu tenho que granjear ela todos os dias da minha vida. Então, igreja, que sejamos prudentes, que sejamos sábios, que sejamos igual Paulo, que tenhamos uma vida realmente transformada, que a nossa vida seja realmente direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque se a nossa vida é direcionada pelo nosso próprio eu, nós vamos cair no buraco sem fundo. Mas quando a nossa vida é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, e esse objetivo nós vamos alcançá-lo para a honra e a glória do Senhor. Por isso, igreja, nada pode nos tirar da presença de Deus, nada pode frustrar os pensamentos e os sonhos de Deus em nossa vida. Se nós temos um inimigo, é o nosso próprio eu. Esse é o nosso pior inimigo que nós temos, porque o adversário das nossas almas, quando nós estamos na presença de Deus, ele não tem poder nenhum sobre a minha e sobre a tua vida, mas desde que estejamos na presença do Senhor, porque na presença de Deus não há brecha, não há fenda que o inimigo ache para entrar na nossa vida. Mas agora, se eu estiver cocheando em dois pensamentos, eu tenho que rever os meus conceitos, analisar a minha vida e, se possível, igreja, aceitar Jesus novamente. Mas aceitar Ele de todo o nosso coração, aceitar Ele com toda a nossa alma, com toda a nossa convicção, e que a nossa vida seja realmente direcionada pelo Seu Santo Espírito. Amém, igreja? Nós possamos ficar com essa palavra no nosso coração, nós possamos cada dia viver em novidade de vida, mas que essa novidade de vida seja não por nós, mas que sejamos guiados por Deus. Que é poder de Deus, igreja. Ore mais a sua casa, leia mais a palavra do Senhor, busque mais a Deus. Quando Deus se acordar ali de madrugada, dobre o seu joelho, ore a Deus, não teme com sono não, ora a Deus, busca a Deus, que depois o sono vem. Pode ter certeza disso. Isso aconteceu comigo, a experiência própria. Quantas noites eu brinquei com sono para dormir, eu virava para um lado para o outro e o sono não vinha. Aí eu comecei a entender que quando eu acordava de madrugada, era para me dobrar o joelho, porque Deus queria ouvir a minha voz. E quantas vezes, igreja, Deus não quer ouvir a tua voz e você fica calado? Quantas vezes Deus te incomoda e você fica calado? A voz de Deus é suave, a voz de Deus é boa de se ouvir, igreja. Mas para isso, eu tenho que ter algo chamado comunhão. Comunhão com Deus. Aí nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Lembra lá do pequeno Samuel? Sacerdote Eli tinha perdido a comunhão com Deus. E ele mesmo nem entendia mais, porque fazia tempo que Deus não o visitara de madrugada. Mas quando Deus começou a chamar o pequeno Samuel, sacerdote Eli demorou um pouco para entender. Mas quando ele entendeu, quem sabe não veio, igreja, aquela sensação: poxa, quantas vezes eu ouvi essa voz e hoje não ouço mais, por causa do pecado. Adão, igreja, Adão, Deus visitava Adão e Eva toda virada do dia, mas por causa do pecado, Adão e Eva se esconderam de Deus. O pecado, ele causa em nós vergonha. O pecado, ele causa em nós uma separação muito grande de Deus. Então, igreja, tomemos cuidado. A Bíblia diz que nós não devemos temer ao homem, mas devemos temer aquele que tem poder de lançar o homem no inferno. E isso é o pecado, porque o pecado tem o poder
de lançar uma alma no inferno. Então tomemos cuidado, igreja. Vamos andar em obediência à palavra de Deus. Vamos andar conforme realmente homens e mulheres de Deus, sendo sempre guiado não pela nossa própria vontade, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí pode ter certeza que você vai ter autoridade, você vai ter sabedoria, você vai ter direção e nada vai te parar, porque você tem Deus na sua frente guiando a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a igreja e que possamos guardar essa palavra em nosso coração e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Mas lembre-se, nós fomos transformados. E transformado significa não ser mais a mesma pessoa. Significa não cometer mais os mesmos erros. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos ouvir a missionária do carro assim. Vem até aqui ao altar, vamos estar orando. Que Deus venha